Você sabe qual é a diferença entre fazer automação e modulação no sintetizador? Será que tem diferença? Quando fazer um ou quando fazer outro? Esses e outros mistérios a gente vai desvendar agora aqui na Hexágono Música. Salve, salve, galera! Danilo Baker aqui de volta na área. Sou um professor certificado da Ableton, já ministro aulas aí há mais de 10 anos, dentro de produção musical, mixagem e masterização. E hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre sound design. Será que você sabe a diferença entre fazer automação, modulação, o que é um, o que é outro? É isso que a gente vai ver agora. Vem comigo! Bom, já estamos aqui dentro do live aqui, então hoje eu comecei a fazer aqui um kick bass. Inclusive, eu já fiz um vídeo ensinando a fazer um bass. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui que tá irado esse vídeo. E bom, eu vou mostrar aqui a diferença entre a gente fazer esse bass com automação e com modulação. Para recapitular um pouquinho, eu vou mostrar aqui rapidamente a ideia principal. Eu vou até fechar o loop aqui. Vou fechar aqui o loop em uma nota só. E a ideia aqui, galera, vamos ouvir aqui, vou solar. A ideia aqui vai ser fazer esse filtro movimentar para criar esse timbre do bass, que basicamente faz pom, pom, pom. E esse ataque, ele é feito basicamente deixando o filtro aberto na hora que a gente toca uma nota e depois ele vem fechando. Eu posso desenhar isso manualmente através de uma automação. O que é uma automação? Automação é um movimento que vai acontecer automaticamente em um determinado parâmetro e em um determinado momento. Ou seja, esse movimento só vai acontecer nesse parâmetro no momento que eu desenhar ele. Ou seja, antes e depois ele não vai fazer nada, ele vai ficar parado. Ele só vai se movimentar naquele momento que eu mandar ele se movimentar e vai fazer exatamente aquele movimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou selecionar uma onda mais complexa. Beleza. Vou fechar o filtro. Ok, posso até dar um pouquinho de ressonância. E agora eu vou tentar fazer esse desenho manualmente, do filtro abrindo e fechando. Então vamos lá, vou clicar ali com o botão direito, mandar aparecer a automação. E a automação é essa linha vermelha que vai aparecer aqui, que por enquanto vocês estão vendo que ela está pontilhada. Isso significa que não está tendo nenhuma automação aqui, beleza? Quando eu passo o mouse em cima dessa linha, vocês podem ver ó, que ela fica sólida e aparece uma bolinha. Ó. Quando eu clico, pronto, eu acabei de criar uma bolinha ali, que significa que nesse momento, exatamente nesse movimento, esse parâmetro vai estar aqui. Então, o que eu vou fazer agora vai ser desenhar esse movimento do filtro abrindo no início e fechando aqui no final. Ó. Então, eu vou clicar aqui, criei outra bolinha, tá? Para você criar uma bolinha, você pode simplesmente dar 2 cliques aqui, ó, que ele vai criar uma bolinha. E vou subir agora. Então, vamos entender o que está rolando aqui. Quando eu tocar aqui o som, o que a gente vai ver é o filtro se movimentando dessa maneira que eu estou desenhando. Vamos tirar um pouquinho do release, ele está com muito release. E agora eu posso desenhar esse movimento da maneira que eu quiser. Então, posso subir mais aqui, ó. Se eu quiser ele mais aberto, posso fazer uma barriguinha nele ali, ó. E assim eu desenho exatamente o movimento que eu quero. O que tá ok, não tem problema nenhum. Porém, se eu quiser fazer que isso faça parte do meu timbre e não só um movimento pontual, essa não é a melhor opção. Por quê? Porque você imagina agora que cada notinha dessa eu vou precisar desenhar esse envelope, então eu preciso vir aqui copiar, colar. Vocês podem ver, como eu falei, que ele só acontece nesse momento que eu desenhei essa automação. Ou seja, se eu abrir aqui, vocês vão ver que ele não vai estar fazendo mais esse movimento, ele só faz esse movimento quando eu desenho. Ó.
As outras notas simplesmente não têm esse movimento, porque como eu falei, esse movimento só acontece nesse determinado momento que eu desenhei. Se eu quiser que ele faça isso em todas as notas, eu teria que copiar, ir lá, colar, certinho, colar de novo, aqui... Bom, já deu para entender que é meio chato isso daqui e nada prático. É chato pra caralho. Então, para esse tipo de situação, o ideal seria fazer uma modulação. Então, qual é a grande diferença entre automação e modulação? A automação, a gente desenha e ele acontece só naquele momento que eu desenhei. E a modulação? A modulação, ela é cíclica, ou seja, você vai gerar um movimento que vai acontecer cada vez que você apertar a nota. É como se cada vez que eu apertasse uma nota, ele fizesse uma automação automaticamente para mim. Então essa é a grande diferença. A modulação ela vai acontecer sempre que eu tocar uma nota, sempre que eu apertar uma tecla, ele vai gerar esse movimento. E basicamente eu vou botar esse movimento lá no filtro. Então eu vou apagar esse desenho que eu tinha feito aqui antes. Vamos voltar aqui para o loop que eu tinha desenhado. Vou deletar a automação, então clico com o botão direito lá, Delete Automation. E quando eu clico aqui no envelope 2, esse movimento que está acontecendo aqui, se vocês não viram o último vídeo, galera, mais uma vez, clica lá que vocês vão entender melhor. Pera, antes de você continuar o vídeo, já deixa aí o teu joinha, já se inscreve aqui no canal da Hexágono Música e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E aqui eu vou desenhar um movimento que vai ser gerado cada vez que eu tocar uma nota. Então o movimento que eu quero é que ele comece aberto e não se sustente. E agora eu vou na matriz e vou mandar esse movimento controlar o filtro. Vou mandar ele abrir ali cerca de 50%. Vamos lá, 50%. Vamos ouvir agora. Ó. E agora eu posso controlar o movimento. Se eu quero ele mais seco, quero ele mais aberto. Então, esse movimento está movimentando a frequência do filtro. Vocês podem ver aqui, ó, que ele está acontecendo, ele está gerando esse movimento e esse movimento está movimentando a frequência aqui, como vocês podem ver. Então, essa é a grande diferença entre automação e modulação. Porém, eu posso usar isso tudo em conjunto. Então, vamos pensar aqui no exemplo mais prático. Eu já comecei aqui desenhando mais ou menos uma linha de bass. Vamos ver aqui no contexto. Beleza? E agora, eu quero dar uma sensação de que esse baixo vai evoluir durante a música. Então, o que eu vou fazer agora sim vai ser uma automação na frequência desse bass, abrindo. Então eu tenho uma modulação que está movimentando o filtro cada vez que eu toco uma notinha dessa, e agora eu vou fazer uma automação para criar mais movimento. Por exemplo, no fim dessa frase aqui, ele vai começar a abrir um pouquinho e volta. E depois lá no final, ele abre de novo para dar uma sensação de que a música está evoluindo, de que ele está crescendo um pouco. Eu posso até, de repente, deletar esses kicks aqui e de repente criar aqui uma viradinha que vocês vão entender como é que ele dá essa sensação de estar passando para a próxima fase, ele vai estar passando para o próximo nível, como se na sequência fosse entrar um hi-hat ou alguma coisa do tipo. Vamos ouvir as duas coisas acontecendo agora, automação e modulação. Como é que ele foi crescendo e voltou. Então olha só como é que agora a gente saiu simplesmente de um loop repetitivo, simplesmente acontecendo a mesma coisa, para uma coisa que vai evoluindo.
Então, galera, automação e modulação são coisas diferentes, porém elas podem e devem ser usadas em conjunto para criar mais movimento, para criar mais evolução no seu timbre. E você, já sabia dessa diferença? Já utiliza automação e modulação? Escreve aqui pra gente nos comentários como que você utiliza automação e modulação nas suas tracks para criar mais movimento e deixá-la mais interessante. Eu quero saber, hein? Conta aí pra mim. Eu sou Danilo Benck e a gente se vê no próximo vídeo.